Então, bora falar sobre esse período importante da história do Brasil, que é o período joanino. É isso aí. Eu já vou adiantar a vocês que o que mais pega em período joanino, que é cobrado, e é o que vocês mais precisam saber, é sobre ponto de vista político e econômico. Então, é o foco de hoje aqui. A gente ir direto ao ponto, depois a gente vai fazer ali algumas questões já cobradas em Enem. Então, é isso. Eu não vou ficar enrolando muito, não. Na última aula já deu aquela enrolada maior. Então vamos embora falar sobre o dito período joanino. O que é, professor? Quero saber o que é o período joanino. O período joanino é o período da corte joanina, a corte portuguesa vivendo no Brasil. Então esse período durou de 1808, certo, a 1821. Por que período joanino, a corte joanina? Porque a gente tinha o príncipe regente governando no comando de Portugal e de suas colônias, né? Então entra o Brasil, que era o Dom João. O Dom João ele vai ser coroado, ele ainda não é coroado, ele vai ser coroado durante o período joanino, vai ser coroado João VI, Dom João VI. Ele era o príncipe regente porque a sua mãe, Dona Maria I, já estava se afastando das atividades governamentais de Portugal. Então por isso ele era um príncipe, ainda não era o rei, mas era um príncipe regente. Vai ser coroado ao longo desse processo, tá bom? E por que vieram ao Brasil? A vinda da família real a uma de suas colônias, ou pelo menos a sua colônia mais famosa e maior e potente economicamente, que rendeu lucros a Portugal, já era algo pensado há muito tempo, a questão de mais de um século aí. Já se pensava em transferir a corte por um determinado período de Portugal para uma de suas colônias, até mesmo para demonstrar toda aquela ideia de uma coroa presente nos assuntos coloniais. Vale lembrar que século XVIII, por exemplo, na Europa, aqui a gente está no começo do XIX, mas século XVIII é período de queda de monarquias absolutistas na Europa, justamente porque por conta de ideais iluministas, Revolução Francesa. Então a gente vai ter, por exemplo, o rei da Áustria balançando aí. Portugal não está diferente disso. Então a ideia de se mostrar mais próximo de súditos de uma população, e nesse caso uma colônia, é importante que o Brasil ele era o que mantinha Portugal. Sabe quando a gente fala o ladrão do ouro, que a gente brinca aí? Então era o que mantinha Portugal, manteve durante muito tempo, então era o Brasil, gente. Então a ideia de separar, de um Brasil um dia se rebelar e separar, como aconteceu, a gente tinha um exemplo dos Estados Unidos que havia se rebelado e separado da coroa britânica, da coroa inglesa. Isso era impensável para Portugal, eles iam perder o que era o lucro de Portugal. Então já se pensava antes. Só que sabe quando você precisa dar um empurrãozinho para acontecer? Precisa achar um motivo? Pois é, esse motivo veio no começo do século XIX, quando Napoleão Bonaparte, francês, certo? Já no período do Império, imperador francês, começou a atacar países que eram ligados à Inglaterra. Principalmente porque via a Inglaterra como principal inimiga no seu processo, principal concorrente, por exemplo, dentro do conceito da burguesia capitalista. O Napoleão ele valorizava essa questão da burguesia, e ele tinha decretado o bloqueio continental à Inglaterra, que é o seguinte: ele não conseguia invadir necessariamente a Inglaterra, porque a Inglaterra, apesar da proximidade com a França pelo Canal da Mancha, uma porção de mar, a marinha britânica era muito forte. E o Napoleão era muito forte em infantaria, terra. Então, por conta dessa dificuldade, ele decreta um bloqueio. Ó, países da Europa continental que continuarem comercializando com a Inglaterra serão invadidos por Portugal, por Napoleão. Então, alguns países aderiram, outros não. Portugal não aderiu, porque Portugal tinha uma relação intrínseca com a Inglaterra. Portugal era bem ligado à Inglaterra. Portugal tinha dívidas com a Inglaterra e dependia muito dos produtos ingleses. Lembra lá do 1703, o Tratado de Methuen ou Panos e Vinhos, que Portugal comprava muito produto manufaturado inglês em troca do vinho. Isso foi ao longo do tempo, tinha dívidas com a Inglaterra, tal, acordos comerciais. Então Portugal falou: a gente não pode romper com quem a gente tem acordo, né? Que necessariamente a gente precisa deles, certo? Porque lembra que a colônia brasileira, apesar de ser um grande, pagar impostos, ser um lucro para Portugal,
o Brasil já não teve, não era nas as melhores fases do processo de colônia, né? A gente já tinha, o ouro já estava escasso e por aí vai. Aí você poderia falar, pô, então ele poderia aderir, porque aí rompe com a Inglaterra de uma vez. Só que aí ele receberia a resposta inglesa. Por Napoleão, a gente não, Portugal não ia ter necessariamente um apoio. Você não tinha garantia disso. Então, a família real, ela muda para o Brasil. É uma fuga. Isso é uma fuga. Tá? Era algo que já era pensado, mas era uma fuga. Fica gente em Portugal, mas vem muita gente para o Brasil. A capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Primeiro, eles chegam no, no, em Salvador, porque para aquela história política, né? Vamos conhecer a primeira capital da colônia. Depois vai para o Rio de Janeiro. É ali que se desenvolve, basicamente. É basicamente no Rio de Janeiro que se desenvolve o período joanino relacionado aos costumes da família real. E é aí que a gente vai ver. Napoleão está lá na Europa, estão lutando contra ele, mas a família real veio para o Brasil. Então vamos lá. Aqui a gente começa com os acordos, que eu acho que é o ponto, talvez, o mais importante. Tá bom? Deixa eu tomar água aqui. Os pontos mais importantes aqui são os acordos. O Portugal vai chegar aqui e vai falar: a gente precisa valorizar o Brasil porque Portugal está em guerra. Então a família real fala assim: a gente precisa valorizar o Brasil e fazer o Brasil ter um desenvolvimento econômico para a gente lucrar. Porque se a gente depender de Portugal que está lá sendo invadido por Napoleão, que está tendo guerra, a gente não vai ter recurso. Então, são 3 pontinhos aqui que a gente vai trabalhar. 3 importantes para vocês. O primeiro é a abertura dos portos. Já em 1808, quando a família real chega, abertura dos portos às nações amigas. Significa que o Brasil vai poder negociar economicamente com qualquer país. Porque antes, o Brasil não negociava. Quem negociava era Portugal. Agora é o Brasil. Por quê? Porque antes era o Brasil era colônia de Portugal. Então tudo tinha que passar por Portugal. Eu falei, não, agora é direto com o Brasil. Porque não dá para passar mais por Portugal. Certo? Então são as nações amigas, que eu adoro colocar entre aspas essas nações amigas aqui, porque é bem entre aspas quem são as amigas de verdade. As amigas são basicamente a Inglaterra. Segue. Um tratado tem ligação com o outro. A gente tem o segundo tratado. Os 2 próximos são de 1810, tá? Tratado de Comércio e Navegação. Aqui mostra quem são as amigas. As amigas. As amigas. Vambora, as amigas. As amigas quem? Garantia menos impostos para a compra de produtos ingleses. Então, as amigas é a Inglaterra, tá ligado? Seguinte, ó. Você tinha menos impostos para produtos ingleses. 15% de produtos ingleses aqui, ó. Então, se você for inglês, se você quiser trazer um produto inglês para o Brasil, a taxa de imposto é de 15% acrescentado ao produto, em relação ao produto que você tá importando para o Brasil. Então, assim, é justamente para o Brasil chegar e falar assim, Inglaterra, obrigado. Inclusive, a Marinha Britânica escoltou a família real até o Brasil, certo? Falou assim, ó, obrigado, tamo junto. Então é o seguinte, produto inglês entra mais barato no Brasil. Produtos portugueses ficam mais caros. Se quiser trazer produto de Portugal, fica assim, é mais caro do que até produto de Portugal, que é a metrópole. E de qualquer outra nacionalidade, a taxa é de 24%. Então, assim, é para valorizar a economia inglesa. Sacou? É falar assim, a Inglaterra investe aqui. Que a Inglaterra já era já estava lá se tornando um grande império britânico. Falou assim, investe aqui, que a gente está abrindo os nossos cofres, está abrindo nossas pernas para vocês. É isso. Outro tratado também é em relação à Inglaterra, chamado de Tratado de Aliança e Amizade, também de 1810. Fala assim, ó, o Brasil começa a seguir, ele já é mais político. Os outros 2 são mais econômicos, certo? E esse aqui é mais político. O Portugal se comprometia com a Grã-Bretanha a abolir a escravidão em suas colônias, gradativamente, tá? Não é de uma vez, não. Tanto é que foi ao longo do século XIX, já era o Brasil independente, mas foi abolindo.
Então, ó, aos poucos a gente vai abolir. Por que que a Inglaterra quer abolir a escravidão? Porque eles são humanistas, nossa, viva contra a escravidão. Não, é porque a Inglaterra já estava no processo, entrando no que a gente vai chamar daqui a pouco de segunda revolução industrial. E na revolução industrial se tem o trabalhador assalariado. Ele é explorado de forma assalariada, não escravizado. Mas qual que é a diferença? Pô, ele vai ganhar um salário. Então, mas por quê que a Inglaterra queria isso? Porque ela era um país que já era industrial. O trabalhador assalariado, ele se torna mercado consumidor. Ele é mão de obra e mercado consumidor. O escravizado, ele é só mão de obra. Ele não faz capital de giro. Ele é o próprio produto. Então, a Inglaterra pensou assim, então é o seguinte, vamos fazer o seguinte, então você vai abolindo porque a gente quer abrir mercados consumidores no Brasil, nas colônias portuguesas. Então Portugal fala, beleza. E também sobre crimes, né? Olha só, Portugal consegue isso aqui. Crimes ingleses cometidos em colônias portuguesas eram julgados na Inglaterra, do ponto de vista da Inglaterra, né? Porque começa a ter muito inglês em colônia portuguesa. E os ingleses chegavam achando que podiam tudo. Por exemplo, tinha muito inglês no Brasil. E eles faziam o que queriam. Um país mais rico que Portugal, naquela altura e tal. Falaram assim, ó, quando tiver um crime, é julgado pela gente. Não é por Portugal. Isso mostra também uma relação política. Fala, ó, é pela gente, por ingleses. Esses 3 tratados já estão mostrando pra gente, aponta assim, foco, por favor. Eles já estão mostrando pra gente que a Inglaterra vai influenciar nesse processo e já estão mostrando para a gente que o Brasil agora ele está sendo cada vez menos de Portugal e mais da Inglaterra. Quer dizer que a gente está caminhando para um processo de independência em relação a Portugal, mas de maior dependência, principalmente econômica, em relação à Inglaterra. É isso que eu quero que vocês entendam, tá bom? Então, o período joanino ele demonstra isso. O Brasil vai ganhando autonomia. Esse pessoal que vai aqui, eles vão desenvolvendo. A elite brasileira começa a se desenvolver mais aqui. Tá bom? Tem outras ações de Dom João VI, e a maioria delas é no Rio de Janeiro. Tá? Então você tem um processo de europeização do Rio de Janeiro. Você tem a fundação da Biblioteca Real, Jardim Botânico. A tentativa, que se consolida só depois, da criação da Academia Real de Belas Artes, que é criar um movimento artístico. A Lilia Moritz Schwartz fala, ela trabalha com a ideia de que não foi um negócio pensado necessariamente por Dom João, mas sim teve uma abertura, o Brasil começou a se abrir mais. Então, assim, depois que Napoleão é derrotado definitivamente lá na Europa, que é 1814, 1815, a família real ainda está aqui. Então, artistas franceses, por exemplo, né, o Tounet, o Debré, que eram artistas, alguns deles, inclusive, eram da corte, tem vídeo aqui sobre isso, que eram da corte francesa, inclusive, de Napoleão, saíram, vieram ao Brasil, era um projeto ali encabeçado por Joaquim Le Breton, certo? Falou assim, vamos conhecer o mundo, é um período onde essa questão de conhecimento do mundo pós-iluminismo, ou na verdade por influência do iluminismo, está crescendo. É nesse período que enche de naturalista, inclusive. Naturalistas são os pesquisadores tal, de espécies de plantas e animais. Começam a vir para o Brasil, vão para outros lugares. É período de arqueologia. Começam, do período napoleônico, vocês sabem disso, né? Começam a furtar artefatos históricos no Egito, onde Napoleão passava. E pós-Napoleão, pós-derrota de Napoleão, eles continuaram fazendo isso. É um período de busca por conhecimento. E aqui no Brasil você tinha essa ideia de construir um movimento artístico e tal. Vai ser construído, depois vai ser consolidado lá, Dom Pedro I e tal. Mas enfim. Então você tem toda essa questão da europeização do Brasil nesse processo, que é ligado então à ideia de a família real está aqui e eles querem trazer o luxo que eles viviam na Europa para cá. Mas para cá onde? No Rio de Janeiro, que era a capital. O resto do Brasil pagava o imposto para isso, para poder acontecer a vinda da família real. Nesse período, quando Napoleão estava em guerra lá ainda, Dom João VI conseguiu anexar a Cisplatina, que é a atual Uruguai, banda oriental do Uruguai, certo?
Isso era uma forma de dar uma resposta aos interesses napoleônicos na região, porque Napoleão estava na Europa. O que tem a ver a Cisplatina se a Cisplatina antes era de domínio espanhol? É porque a Espanha teve interferência de Napoleão. O irmão de Napoleão virou rei da Espanha. Então, quando Dom João vai lá e pega o Uruguai para o Brasil, fala assim, eu estou anexando o Uruguai, vamos invadir o Uruguai, a Cisplatina, e vamos trazer para o Brasil, ele está falando, ó, a gente vai controlar a bacia hidrográfica aqui do Uruguai, que é uma região importante de saída para o mar. Então, a Guerra do Paraguai, que acontece em 1865 a 1870, 71, ela já começa a ter um quê aqui? Um desdobramento nesse começo. Fala assim, ó, quem que vai dominar, na verdade até antes, quem que vai dominar essa região do Bacia do Prata, Bacia do Rio da Prata, toda essa região? Então, Portugal falou, não, isso aqui é... Porque, se vocês lembrarem, lá atrás, lá no século XVII, XVI, né? 16 e 17, né? Se eu não me engano, 17. Portugal tinha fundado uma colônia lá, que é a colônia de Sacramento, que era do lado do domínio espanhol. Depois a Espanha devolveu, tomou, depois Portugal pegou de volta. Aí, assim, no final ficou da Espanha. Então, Dom João fala assim, eu quero uma região que a gente já tinha fundado colônia lá atrás, certo? Então ele domina. A Cisplatina vai ser perdida no reinado de Dom Pedro I, já com o Brasil independente, porque eles nunca vão se sentir fazendo parte do Brasil, certo? Aqui no Brasil, para ter uma circulação, eles criaram a imprensa régia. Então, a imprensa brasileira é uma imprensa régia que era dominada pela família real, circulava, os principais jornais, eles passavam por um processo de domínio, monopólio da família real, uma censura, por que não dizer, da família real. Se falava bem da família real aqui, certo? Noticiava os grandes acontecimentos do Brasil. Então, falando, a família real faz um bem para o Brasil, né? E também teve o Alvará de 1808, que esse aqui é importante. Ele permitia a instalação de manufaturas e indústrias no Brasil. Pessoal, o Brasil era industrial, tinha indústrias de metais, né? Algumas indústrias pesadas, né? De extração principalmente. Então a gente está falando aqui de metalúrgicas, certo? Muito rudimentar, tá? Muito rudimentar. E a instalação de manufaturas. Isso aqui, que acho que é importante destacar, é mais ou menos ali na contramão dessas taxas, desses acordos aqui. Por quê, professor? Justamente porque Dom João VI falava assim, a gente precisa ter um pouquinho de desenvolvimento no Brasil, porque tem uma elite crescente no Brasil que quer ter um pouquinho mais de autonomia. Então, vamos permitir aqui a instalação de manufaturas, que não são indústrias, mas são manufaturas, você tem uma escala na produção para vender e tal, justamente para a gente assim, para a gente não ser tão dependente da Inglaterra, para dar mais autonomia ao Brasil, porque a vinda da família real trouxe também, fez o crescimento de uma elite brasileira aqui, certo? Ao passo que foi preciso criar um banco, porque antes a gente seguia só o Banco de Portugal, não tinha economia circular no Brasil, agora você precisa ter. Então, o Banco do Brasil, que vai ser destruído, né? Vai ser fechado depois, lá no Dom Pedro I. É porque o Dom João VI, quando ele volta para Portugal, ele esvazia os cofres. E também o Brasil invade a Guiana Francesa, território francês também como resposta a Napoleão. Lá ele não anexa, tá? Ele invade e se retira, como uma resposta a Napoleão. Existe um processo de guerra, fala, vamos dar um susto, vamos fazer uma guerra lá, vamos invadir. Depois ele se retira, tá bom? Mas é em resposta a Napoleão. Ok. Então temos aqui medidas de Dom João VI. Você já começa a entender bem o que ele vai querer no Brasil. Deixa eu tomar água aqui, peraí. E aí? O que mais nós temos? Aí que vem a crise. A família real foi embora. E existiu uma pressão em Portugal para que ela voltasse. Tá bom? Existiu uma pressão grande. Lá em 1815, Napoleão tinha sido derrotado. Começa aqui. E aí, lá em 1815, acontece o chamado Tratado de Viena, ou Conselho de Viena, né? Tratado de Viena.
na Áustria. O que o Tratado de Viena vai fazer? O Tratado de Viena, ele é justamente uma... Ele acontece aí já quando Napoleão está sendo derrotado, depois Napoleão volta, o Tratado de Viena está acontecendo lá em 1814, 1815. Os países europeus que se opunham ao Napoleão se organizaram na Áustria para tentar evitar novas atitudes de Napoleão e, se derrotarem Napoleão, evitar com que Napoleão tenha influenciado em algum lugar. Então, nesse Tratado de Viena, você tinha, por exemplo, países que eram antigos absolutistas, mas que agora a gente já não está falando mais de absolutistas, mas de reis, que mesmo que sejam déspotas esclarecidos, que são aqueles reis que tentam governar de uma forma falsa, com base no iluminismo, mas que são reis que ali eles não querem revoluções burguesas para não serem decepados, que não percam suas cabeças. Então é o seguinte, vamos nos organizar, vamos reorganizar o mapa europeu, porque Napoleão conquistou muito território e a gente precisa devolver territórios aqui. Só que aí chega lá em Portugal. Vamos devolver de Portugal? Então, mas o que acontece? Qual foi a contribuição de Portugal contra Napoleão? O príncipe regente fugiu para a colônia. E aí, o que a gente faz com Portugal? A gente vai definir que vai ser devolvido parte do território português? Então é o seguinte, o Dom João VI dá mais uma sacada. Ele eleva o Brasil, até mesmo porque tinha uma influência da elite brasileira que cresceu aqui, tá? A condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. O Brasil é um Reino Unido a Portugal e Algarves. A influência aqui foi tão grande que ele fala, não, eu posso estar em Portugal ou posso estar no Brasil, que eu estou no meu reino, não é colônia, eu não fugi para a colônia. Eu defini que o Brasil era a sede porque ele é um reino unido a Portugal, não é a colônia. Então eu posso estar tanto em Portugal quanto aqui, que dá no mesmo. E a elite brasileira falou, nós somos agora um Reino Unido. Isso é fantástico para a elite brasileira. Então a gente não deve pagar impostos para Portugal assim que Napoleão vai ser derrotado. A gente não tem que ficar mais pagando imposto, porque nós temos a mesma condição política que Portugal. O Brasil é um Reino Unido e a coroa está aqui. É até melhor do que Portugal, porque a coroa está aqui. Então isso representa o fim do pacto colonial, essa relação colonial. O Brasil é independente aqui? Não. Ele está ligado a Portugal, mas ele não é a colônia subordinada mais. Isso gera muito desconforto com a elite portuguesa que fala, agora como é que a gente vai lucrar com o Brasil? É aí que está onde mora o perigo, onde vai ter a crise do período joanino. Mas antes, em 1817, acontece, a gente falou, isso na última aula, que era sobre revoltas nativistas e separatistas. A Revolução Pernambucana. Eu citei lá, falei que ia colocar aqui para vocês para a gente falar. Acontece em Pernambuco uma revolução de caráter liberal. Falei lá, né? Tinha falado lá para vocês, que conseguiu um determinado momento, que iniciou com crítica aos altos custos da corte portuguesa no Brasil. E falava, a gente quer emancipação, por isso que é liberal. Dom João VI gasta dinheiro de outras regiões de Portugal. Então, era uma questão, guardem isso, territorial. Porque gastava-se dinheiro no Rio de Janeiro e os outros tinham que pagar os impostos para isso. Então, uma elite liberal, influenciada por liberalismo, por iluminismo, fala assim, não queremos mais Dom João VI, não queremos mais fazer parte disso. Se isso tem que separar do Brasil, lembra que existia uma questão territorial, que eu falei para vocês que não existia aquela concepção de Brasil, por mais que aqui agora você já tem um pouquinho mais do que a gente falou nas outras aulas, mas existe uma questão mais regional. Qual que é o meu país? É Pernambuco. Compreenderam? Dom João VI contrata mercenários e reprime o movimento. Fala, não, eu não vou permitir qualquer tipo de separação. Principalmente mercenários ingleses que vão para Pernambuco. Reprimiu o movimento. E aí, agora sim, em 1820, acontece a Revolução Liberal do Porto, as Patuleias, chamada também de as Patuleias, que a elite portuguesa, insatisfeita com esse negócio do Brasil se tornar Reino Unido, essa elite portuguesa que não deseja mais ter um rei que governe, ela quer seguir o modelo inglês,
que é um rei que reina, mas quem governa é o parlamento. E ela faz uma revolução em Portugal. E o rei não está lá, o rei está aqui. Então eu falo assim, a gente está fazendo uma revolução em Portugal. O reinado não tem como escapar. Das duas, uma. Se você voltar para Portugal, você vai continuar sendo rei, mas não vai governar. A possibilidade de governo de Dom João VI é zero, é nula. Ele não tinha força para isso. Então, você vai ser um rei que reina, mas não vai governar. Chefe de Estado, mas não chefe de governo. Quem vai governar é o parlamento. Segunda possibilidade. Se ficar no Brasil, a gente vai fazer do mesmo jeito e você não vai ter reino nenhum. E aí Dom João VI olha e fala assim, qual que é a sinuca de bico que ele faz aqui? Se eu volto para Portugal, eu vou reinar, mas não vou governar, mas vamos manter no luxo. Só que aí a elite brasileira que cresceu aqui fala assim, mas a gente não vai aceitar essa recolonização do Brasil, que eles querem que o Brasil volte a ser colônia e acabe com esse negócio de Reino Unido. A elite brasileira fala, a gente vai se separar. Aqui já se constitui um partido político chamado de Partido Brasileiro. Você tinha tanto liberais quanto conservadores, mas mesmo com visões diferentes, principalmente do ponto de vista político e econômico, tinha algo em comum. Eles não queriam mais subordinação em relação a Portugal. Então a elite brasileira fala, a gente vai se separar. A elite portuguesa, uma burguesia portuguesa que está fazendo a revolução lá, fala assim, não, a gente vai tentar recolonizar o Brasil. Mas se você ficar no Brasil, a gente vai recolonizar e você vai perder o reinado. Acabou, você vai ser preso, se for pego e tal. Então Dom João VI faz o quê? Ele declara o fim do período joanino, da corte joanina no Brasil. Ele volta para Portugal. Só que ele tem uma sacada. Ele deixa o seu filho, naquela época o filho mais velho, teve outros filhos que morreram antes, né? O filho mais velho vivo, no Brasil, em 2021, em 1821. Quem que era seu filho? Dom Pedro, Pedro de Alcântara, que ainda não era Dom Pedro I. Lá em Portugal ele vai ser Dom Pedro IV quando reinar lá. Pedro de Alcântara fala assim, Pedro, fica no Brasil e se torna regente do Brasil. Você não vai ser o rei do Brasil, você é regente do Brasil. Eu retorno a Portugal. Então a gente segura essa situação até onde der. A questão é que Dom Pedro I, depois Dom Pedro aqui no Brasil, ele vai aderir ao ideal de independência, a gente vai ver isso na próxima aula, e vai encabeçar o processo de independência junto com uma elite brasileira, aqui, com o Partido Brasileiro. Dom João VI vai até falar, não, você tem que voltar, está na hora de você voltar para a gente recolonizar o Brasil, certo? Mas, enfim, tinha pressão da elite de lá, pressão da elite de cá. Então ele retorna. Então, o que a gente tem que tirar de aprendizado sobre o período joanino? Antecipou o processo de independência do Brasil? Antecipar é difícil falar, porque antecipou em relação a qual tempo? Mas contribuiu com o processo de independência do Brasil, porque fez crescer aqui uma elite brasileira, fez crescer uma rivalidade entre Portugal e Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, porque muitos portugueses, eles tiravam as terras, as casas dos brasileiros para poder viverem, porque eles viam a prioridade era deles quando eles chegavam no Rio de Janeiro, então gerou muita rivalidade. Mas principalmente do ponto de vista de regras, de leis, antecipou essa construção de uma independência no Brasil. Tinha aqueles tratados que a gente falou agora há pouco, que a gente falou no começo da aula, na verdade, né? Os tratados que faziam com que o Brasil se tornava cada vez menos dependente de Portugal, e a gente começa a ter uma dependência direta, Brasil, com a Inglaterra, tá bom? Então, dito isso, falei para vocês que era mais do ponto de vista político e econômico, vão aí fazer o que se pede, as questões cobradas, né? Então, vamos lá, gente. Sem rusgas. Seguinte, nós temos aqui o Enem 2020, tá? São questões que não são distantes, né? Então tá assim. O movimento, essa aqui é sobre, se eu não me engano, Revolução Pernambucana, né? Então, ó, deixa eu pegar que a minha imagem aqui ficou... vou trocar ela aqui, ó.
O movimento sedicioso ocorrido na capitania de Pernambuco no ano de 1817 foi analisado de formas diferentes por dois meios de comunicação daquela época. Então, a primeira, o Correio Brasiliense, apontou para o fato de ser a comoção do Brasil motivada por um descontentamento geral e não por maquinações de alguns indivíduos. Então, um descontentamento geral com a corte joanina, e não só alguns indivíduos. Já a Gazeta do Rio de Janeiro considerou um movimento como um pontual desvio de norma, apenas uma mancha. Então ele foi assim, entendeu? Nas páginas da história portuguesa. Então, distintas pelos testemunhos de amor e respeito que os vassalos desta nação consagram ao seu soberano. Então tá falando assim que não, a maioria gosta de Dom João VI, né? O outro fala, não, é geral, não é só de um. E a Gazeta fala assim, não, o povo ama, foi só alguns indivíduos ali, foi uma questão mais pontual. Os fragmentos das matérias jornalísticas sobre o acontecimento, embora com percepções diversas, relacionam-se a um aspecto do processo de independência da colônia luso-americana expresso em dissensões entre a. Quadros dirigentes em torno da abolição da ordem escravocrata. Então, vamos lá. Eles estão falando sobre quadros em torno da abolição, em torno da ordem escravocrata. Eu vou só fazer uma questão aqui que acho que é importante. Vamos lá, você sabe que eu estou na internet do celular aqui e às vezes não pega bem, né? E é o que eu sempre falo, quando vocês têm alguma dúvida, algum termo, a hora é agora para vocês tirarem dúvida para vocês aprenderem. O que eu estou querendo procurar aqui? Dissensões. Dissensões são falta de concordância. Então vamos marcar isso aqui. A hora para vocês saberem de palavras, então a leitura te leva a isso, ó. Dissensões. Falta de concordância. Ou, em outras palavras, a discordância entre as duas visões é entre quê? De concordância, tá? Então, a falta de concordância ou a discordância entre as duas visões é sobre, em torno da abolição da ordem escravocrata. B. Grupos regionais acerca da configuração político-territorial. C. Intelectuais e laicos acerca da revogação do domínio eclesiástico, do domínio da igreja. D. Homens livres em torno da extensão do direito ao voto. E elites locais acerca da ordenação do monopólio fundiário. A, B, C, D ou E. Quando a gente tem que achar a falta de concordância, ou melhor dizendo, a discordância, a questão é, se um está falando que é mais geral, que é o quê? É a galera geral de Pernambuco quer se separar do Brasil / Portugal. Porque não quer ficar pagando essas coisas que Dom João VI... E é liberal, critica o governo do rei, absolutismo, sei lá o que, critica. O outro fala que não, são alguns indivíduos ali dentro, mas que, no geral, na capitania de Pernambuco, o povo ama, olha lá, consagram ao seu soberano. Então é uma questão política e territorial. Alternativa, é isso mesmo, alternativa B de bola. É uma questão política e territorial. A discordância entre eles, porque uns falam, não, é politicamente e galera geral de Pernambuco que é contra o Dom João VI. Outros falam, não, politicamente, alguns indivíduos pontuais querem, dentro da capitania de Pernambuco, querem se separar. Mas não é um movimento grande. Então, é uma questão política e territorial. Não é, senão, nenhuma outra. Política e territorial, por conta desse ponto de vista. Agora, essa questão de entender as palavras, acho que é um grande lance para vocês. Pesquisem, procurem, leiam, para a gente poder saber. Sempre vai faltar alguma coisa, que no meu caso aqui, dissensões, eu sempre leio, mas assim, a gente esquece. Se você for
uma dica que eu dou aqui é ir guardando, sabe, conceitos. Anota quando você vê uma palavra nova, ó, vou anotar aqui numa fichinha aqui, guarda esse conceito. Sabe? Você sempre recorrer a ele, buscar. Não precisa ficar fazendo isso, procurando. Quando você lê, guarda. É uma dica boa aqui para vocês. Vamos lá. Enem 2014. A transferência da corte trouxe para a América Portuguesa a família real. Só lembro disso, né? E o governo da metrópole, que é o governo de Portugal, agora está no Brasil. Trouxe também, sobretudo, boa parte do aparato administrativo português. Personalidades diversas e funcionários régios continuaram embarcando para o Brasil atrás da corte, dos seus empregos e dos seus parentes após o ano de 1808. Começou a chegar um monte de gente, até 1821 e até depois mesmo, aqueles que passaram, não, eu vou aí, mas não quero... Né? Os fatos... Ficou muito português aqui no Brasil. Os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América Portuguesa, por terem o quê? É o que a gente falou na aula hoje. A aula hoje foi muito foco nisso. Incentivado o clamor popular pela liberdade, o povo clamou a liberdade, a vinda da família real incentivou o povo a querer a liberdade. B. Enfraquecido o pacto de dominação metropolitana, metrópole é Portugal. O que é relação de dominação metropolitana? Pacto colonial. Portugal, Brasil. Certo? C. Motivado às revoltas escravas contra a elite colonial. D. Obtido o apoio do grupo constitucionalista português. O grupo constitucionalista português, só para constar, é aquele que fez a revolução lá, que queria uma constituição sem o rei governando, tá? E é provocado os movimentos separatistas das províncias. Então, os movimentos separatistas das províncias. A, B, C, D ou E? Pode ter alguns distratores importantes, eu quero eliminar, por exemplo, a E. Porque fala provocados movimentos separatistas da província. A gente falou de Revolução Pernambucana. Teve um movimento separatista. Agora, os movimentos das províncias, aí dá a impressão assim, que todas as províncias estão fazendo movimento de separação. A gente vai ter muito movimento de separação durante a história do Brasil, mas aqui a gente cita mais o processo da Revolução Pernambucana. Então aqui a gente estaria generalizando, e está errado isso. Tá bom? A D eu quero eliminar também porque obtido o apoio do grupo constitucionalista. Os grupos constitucionalistas portugueses são quem? São os que fizeram a Revolução do Porto. E eles apoiam aqui no Brasil o movimento de independência? Não, eles queriam recolonizar o Brasil. Ah, mas eles eram contra o absolutismo. Mas lá em Portugal, aqui no Brasil, eles queriam recolonizar. Não é motivando as revoltas escravas com a elite colonial, porque a família real incentivava a escravização. Ainda que você tinha aquele acordo de aliança e amizade, mas eles eram escravistas, gente. Eles ganhavam dinheiro com escravidão. E ficou entre A e B. Vamos lá. Por que a A está errada? A resposta certa vai ser a B. Porque não é um clamor popular. Havia o movimento aqui que cresceu, que fez o processo de independência seguir, é elite, é elitista. Elitista. Então a alternativa correta é B, porque a vinda da família real enfraqueceu o pacto de dominação metropolitana. Por quê? Porque fez o Brasil ter mais autonomia em relação a Portugal, porque agora a família real estava aqui. E teve aquele lance lá que a gente falou em 1815, da elevação, né, da condição do Brasil a Reino Unido e Portugal, a Portugal e Algarves, que fez com que a elite portuguesa ficasse cheia da vida e a elite brasileira falasse, a gente não quer mais pagar imposto, a gente não aceita mais a condição de colônia. Inclusive o Brasil já tinha acordos diretos com a Inglaterra, abertura dos portos. Compreenderam? Então, essa aula foi mais política, né? E você teve, do ponto de vista de período joanino, o que se mais cobra mais é a questão política e econômica, né? Essa questão territorial, política econômica territorial. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vamos lá, próxima aula que a gente vai ter agora são amanhã Sociologia e Filosofia e vou estar com internet, tá? Se eu subir esse vídeo é porque a internet agora já instalou. Mas há todo o trabalho para fazer aqui, por isso que a gente teve menos questões nessas aulas de hoje, porque ficou mais difícil pegar as questões na internet e tal, enfim.
Você sabe que é difícil, mas eu falei, eu poderia deixar essas aulas para depois. Não, vamos seguir o cronograma aqui. Então, a única coisa que eu peço é para vocês ajudarem aqui no compartilhamento, na curtida, no comentário. E é isso. Deixa aqui seus comentários. E é isso. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui! Em breve vou mostrar aqui o cenário, viu? Porque não é só essa parede, não. O negócio é grande aqui. Tchau!